Olá pessoal, mais uma videoaula então entrando aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já vai deixando aquele like aí para estar ajudando o canal aqui também. Bom galera, hoje nós vamos então continuar os estudos aí sobre equações do segundo grau, especificamente hoje tratando sobre problemas que envolvem, né, as equações do segundo grau. Tá certo? E também vou estar explicando para vocês aí, conforme prometido na última aula, como resolver aí um determinado tipo de equação do segundo grau sem o uso da fórmula de Bhaskara. Bom, então eu coloquei 3 exemplos para vocês, tá? Primeiro tem aqui o exemplo 1 e 2, depois ali vai ter o exemplo 3. Eu coloquei como parte 1, tá? E problemas com equações do segundo grau, parte 1, porque ainda vai ter aí uma parte 2 envolvendo áreas, tá ok, gente? Então, exemplo 1 fala o seguinte, ó. A soma do quadrado com o quíntuplo de um mesmo número é igual a 36. Qual é esse número? Então, para a gente resolver, a gente primeiro tem que montar aqui a equação, né? Então, fala a soma do quadrado, a soma, olha só, olha a sequência da fala, a soma do quadrado com o quíntuplo de um mesmo número, né? Então tá aqui, ó, a soma do quadrado de um número com o quíntuplo desse mesmo número, por isso a gente usa a mesma incógnita, é igual a 36. Qual é esse número? Bom, para mim saber qual é esse número, eu vou ter que resolver essa equação, né? Só que para mim resolver essa equação do segundo grau, eu tenho que colocar ela na forma geral, ó. Então vai ficar x ao quadrado mais 5x menos 36 igual a zero, né? Bom, feito isso, eu vou determinar os coeficientes. O A vale 1, o B vale 5 e o C vale menos 36. E aí, agora nós vamos fazer o uso aqui da fórmula do cálculo aqui do discriminante, né? Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, gente, o B é 5, vai ficar 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é menos 36, ó, né? Então, 5 ao quadrado vai ficar 25. Aqui, menos 4 vezes 1 vezes menos 36 vai ficar mais 144, que vai dar um delta aí de 169 unidades, né? Agora eu vou então calcular aí a segunda parte da fórmula, né? Que é a que envolve aqui o x. Então, deixa eu só terminar de copiar ela aqui. Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. Vamos continuar aqui. X igual menos da fórmula, o B é 5 positivo, então vem aqui, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é o 169, dividido por 2 vezes o valor do A, que é 1. Né? Então, ó, vai ficar menos 5, mais ou menos 13, já que a raiz quadrada de 169 é 13, dividido por 2 vezes 1, que é 2, né? Então, chega aqui nessa etapa, lembram que a gente tem que separar lá em x mais e x menos, x1 e x2, enfim, né? Eu não vou continuar aqui na lateral, porque o espaço vai ficar pequeno, tá? Então, vou fazer aqui, ó, o x mais vai ser menos 5 com mais 13 dividido por 2, né? Menos 5 com mais 13 é 8, que dividido por 2 é 4, ok? E o x menos vai ser, então, menos 5 com menos 13 dividido por 2. Ó. Isso dá menos 18, que dividido por 2 fica menos 9. Ou seja, a pergunta lá em cima é qual é esse número, né? Qual é esse número que somado com o quadrado, né? O quadrado desse número que somado com o quíntuplo dele mesmo é igual a 36. Que número é esse? Né? Eu tenho duas respostas. É o número 4 e o número menos 9. Então eu vou escrever aqui embaixo, ó. Esses números, ok, são o menos 9 e o 4. Ok, gente? Então, essa aí é a resposta da questão. Beleza? Então, exemplo 2 fala assim, gente. A altura de um projétil depois de t segundos de seu lançamento pode ser calculada pela expressão 128t menos 16t ao quadrado. Depois de quantos segundos esse projétil atinge uma altura de 256 metros? Então, a altura era equivalente a essa expressão aqui, ó, né? Ou seja, para uma altura de 256 metros, ela vai ser igual à expressão que está fornecida na questão, que é 128t menos 16t ao quadrado, né?
E aí, então, agora a gente vai ter que resolver essa equação de segundo grau, né? Eu vou escrever ela na forma geral, então o menos 16 passa para esse primeiro membro, ó, fica 16t ao quadrado, menos 128t, mais 256, igual a zero, né? Bom, vamos determinar os coeficientes. O A é 16, o B é menos 128 e o C é 256. Agora a fórmula aí calcula o discriminante, né? Então vai ficar, ó, o B é menos 128, vai ficar menos 128 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 16, vezes o C, que é 256. Então, menos 128 elevado ao quadrado é 16.384. Menos 4 vezes 16 vezes 256 também é menos 16.384. E aí, com isso, gente, ó, o delta, a gente observa que deu zero, né? Aqui é um exemplo, inclusive, que eu não tinha feito lá na outra videoaula, mas que eu coloquei agora justamente para estar trabalhando com vocês, né? Então, agora a gente vai aí para a segunda parte da fórmula, né? Que vai ficar, então, t igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, a gente vai ficar t igual a menos aqui da fórmula. O b, observem que é menos 128, coloca entre parênteses, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é zero, dividido por 2 vezes o a, que é 16. Bom, esse 128 aqui vai ficar positivo, né? Aí fica 128 mais ou menos zero, já que a raiz quadrada de zero é zero, dividido por 32, já que 2 vezes 16 é 32. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, o t mais, né? Separação lá. Fica 128 mais zero, dividido por 32, ó. 128 mais zero dá 128, que dividido por 32 é 4. Agora, observem que se eu fazer aqui, ó, o t menos, vai dar o mesmo resultado, né? Mas mesmo assim eu vou estar mostrando para vocês, ó. Então, vai ficar 128 menos 0 dividido por 32. Isso dá 128, que dividido por 32 é igual a 4. Então, vejam que deu o mesmo resultado, justamente porque o delta deu zero, ó. E quando o delta é igual a zero, a gente tem apenas uma raiz, tá ok? Então, a pergunta era, depois de quantos segundos esse projétil atinge uma altura de 256 metros? A resposta vai ser depois de 4 segundos. Ok, gente? Então é isso aí. Essa é a resposta aí dessa questão. Então agora o exemplo 3, né? A gente fala assim, ó. A soma do quadrado de um número com 10 unidades é igual ao número 110. Qual é esse número? Então, a soma do quadrado de um número, ok? A soma do quadrado de um número com 10 unidades é igual ao número 110. Qual é esse número? Então, a gente vai ter que reorganizar essa equação aqui, organizar ela na forma geral, né? Porque é uma equação de segundo grau, como a gente pode perceber. Então, vai ficar x ao quadrado mais 10 menos 110 igual a zero. Ó. Isso vai ficar x ao quadrado, mais 10 com menos 110 fica menos 100, igual a zero. Então, percebam que aqui, ó, vamos lá, para resolver, o a é igual a 1, o b é igual a zero e o c é igual a menos 100. Ou seja, aqui a gente tem uma equação desse tipo, ó, ax ao quadrado mais c igual a zero. Né? É uma equação que a gente não tem o valor do b, ele é zero. E quando a gente tem equações desse tipo, a gente pode resolver, inclusive, de uma outra maneira que não precisa necessariamente ser através da fórmula de Bhaskara. E eu já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas vamos continuar aqui. Né? Fazendo uso da fórmula de Bhaskara, cálculo do discriminante, então, ó, vai ficar o b é zero, zero ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é menos 100. Né? Então, 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes 1 vezes menos 100 fica mais 400, então o delta é mais 400. Nós vamos agora para a segunda parte da fórmula, né? Que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Tá? Então, vai ficar assim, x igual a o menos aqui da fórmula, o b é 0, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 400, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, menos zero não existe, né? Porque o zero é um elemento neutro. Então, ele vai ficar assim,
mais ou menos raiz quadrada de 400 é 20, dividido por 2 vezes 1, que é 2. O x mais, então, gente, vai ficar ó, 0 mais 20 dividido por 2, né? Fica 20 dividido por 2, 0 mais 20 é 20, que dividido por 2 dá 10. E no x menos, vai ficar 0 menos 20 dividido por 2. Ó. 0 menos 20 é menos 20, que dividido por 2 é menos 10. Né? Ou seja, qual é esse número? Quais são esses números em que a soma deles com 10 unidades, né, o quadrado deles somado com 10 unidades, vai ser igual ao número 110? São esses dois números aqui, ó, o 10 e o menos 10. Então, a gente tem duas respostas para a questão. Né? Agora, eu vou mostrar para vocês como a gente chega nesses resultados sem precisar necessariamente utilizar a fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque essa equação de segundo grau ela era desse tipo, a x ao quadrado mais c igual a zero. Né? Então, sempre que a gente tem uma equação dessa maneira, ó, eu vou copiar ela aqui, que era x ao quadrado menos 100 igual a zero, a gente pode simplesmente resolver ela de uma outra forma. De que maneira é essa? Vamos lá, em primeiro lugar, x ao quadrado se mantém aqui, eu vou passar o menos 100 para o outro lado da igualdade, que vai ficar mais 100. Né? E aí, como a gente sabe, a potência e a raiz quadrada são operações inversas. Então, simplesmente para mim eliminar o quadrado aqui do x, ó, eu transformo esse 100 em raiz quadrada. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 100, né? Que aí, aqui, na verdade, aqui, desculpa, gente, ó, voltando, tá? É mais ou menos a raiz quadrada de 100, que vai gerar mais ou menos 10, ok? Tem duas respostas, né? Então, podem perceber que a gente chegou aqui nos mesmos valores, ó, do que eu fiz ali através da fórmula de Bhaskara, só que de uma maneira muito mais simples, né? Só que eu só vou lembrar novamente, a gente só pode resolver dessa forma quando a gente tem equações assim, ó, tá? Em que a gente tem apenas o A e o C, os coeficientes A, né? E o coeficiente C. Tá ok, gente? Então é isso. Essa foi a videoaula de hoje aí. Eu agradeço a atenção de vocês.